Muito boa noite a todos vocês, amigos e telespectadores da ConnectV, conectados com a gente em diversas plataformas, desde as plataformas digitais, também pela TV, através de diversas operadoras para 300 cidades brasileiras. Estamos começando mais um Política em Foco, especial de eleições, hoje recebendo a candidata ao Senado de São Paulo, Janaína Pascoal, atual deputada estadual. Seja muito bem-vinda, Janaína. Muito obrigada pelo convite, uma honra poder estar aqui. Janaína Pascoal, vou fazer a primeira pergunta aqui, que muita gente já deve ter feito e você já deve ter dado essa resposta muitas vezes. Mas por que você optou em sair de um lugar confortável, de uma provável reeleição tranquila a deputada estadual, para uma ousada tarefa de uma candidatura ao Senado, onde só vai eleger um nesta eleição aqui? Por que você ousou sair de um lugar tão confortável e ir para um desafio tão grande? Porque eu entendo que o Senado precisa de mim. Eu penso que falta alguém com o meu perfil no Senado, com esse conhecimento técnico, jurídico consistente, que não tenha medo de cara feia, né, que não tenha assim, uma preocupação com carreira, sabe, em ter amigos, fazer uma rede para ter poder, uma escalada de poder. É muito difícil achar uma pessoa assim na vida e, sobretudo, no âmbito político, entendeu? Eu fiz uma análise muito detalhada, né, sobre o meu perfil, sobre as minhas qualidades, as minhas capacidades, e eu entendi que é no Senado que eu posso ser mais útil. Se é lá que eu posso ser mais útil, eu entendo que é um dever moral, cívico, colocar o nome à disposição, né, de Deus e do povo. Se Deus e o povo entenderem que não é o caso, eu vou compreender, mas eu não poderia me omitir, entende? Em nome, assim, da minha segurança pessoal, sabe? De uma carreira política. Você falou, eu sinto que eu seria mais útil no Senado. E aí vamos fazer uma análise da tua legislatura, né? Do teu tempo como deputado estadual. Você acha que você conseguiu atingir os objetivos que você imaginava quando se candidatou? Eu acho que eu fui bem além. Eu apresentei algumas propostas de projetos durante a campanha de 2018, eu apresentei o que eu propus e outros tantos projetos que foram surgindo no meio do caminho, pautas, demandas da população. Tenho alegria em dizer que foram projetos todos com impacto na vida de pessoas mais simples, sabe? Isso me dá um gosto muito grande. Projetos com impacto na saúde das crianças, das mães de família que dependem do SUS. Então, eu consegui fazer um mandato que, para mim, foi muito além até do que eu imaginava, até porque as pessoas dizem muito que a Assembleia é o cemitério dos prefeitos, que na Assembleia nada acontece, e a minha passagem por lá não foi assim. Então, foi um mandato muito bom, né? Não sei se os eleitores estão satisfeitos, mas, assim, na minha percepção, entendeu? Até porque muita coisa acontece que o público não vê, né? Nós temos consciência de maus projetos que nós conseguimos barrar, de iniciativas, às vezes até de lobbies, que a gente consegue identificar e obstruir, e nem tudo pode ser dito com todas as letras, mas essa consciência interna, coisas que, ao fazer um requerimento de informações, um ofício, muitas vezes o executivo recua também de retirar direitos da população, sobretudo as pessoas mais simples, né? Então, foi um mandato muito importante, eu considero. E eu até gostaria de seguir. Mas não seria justo, na minha leitura, com o país, deixar de apresentar essa possibilidade, né? Pode ser que a população, até porque a campanha está muito pautada na televisão dessa vez, né? As redes sociais estão sendo muito cerceadas, as pessoas me ligam, falam, Janaína, antes as suas postagens no Twitter chegavam automaticamente para mim, agora se eu não entrar no seu Twitter eu não vejo, entendeu? O Instagram, ontem eu encontrei uma conhecida que perguntou meu Instagram, do meu lado ela tentou achar o meu perfil e não conseguiu.
Então, assim, eu venho sendo muito cerceada, acredito que outros candidatos também, talvez não seja só comigo, mas eu estou sentindo muito. Por quê? Porque eu não tenho um segundo de TV. Né? Eu fui para um partido pequeno, e aí tem muitas pessoas que dizem assim, foi uma opção sua, como quem diz, agora arque com isso. Só que a verdade é a seguinte, os partidos grandes me negaram a legenda para concorrer ao Senado. Por quê? Primeiro, porque eles querem atender aos figurões. Segundo, que uma pessoa no Senado com a minha característica não é interessante, porque é uma pessoa que está ali para fazer o certo, para apontar o que é errado, para buscar consertar. E terceiro, porque é uma pessoa como eu, que tem potencial de voto, sobretudo se turbinada aí na televisão, é um quadro muito interessante para puxar outras pessoas que, de alguma maneira, atendam aí aos desígnios dos donos dos partidos ou aos que dão as cartas, né? Seja à direita, seja à esquerda. Então, os grandes partidos me negaram legenda. Pelo menos foram corretos no sentido de dizer isso com todas as letras, porque muitas vezes acontece de você ficar preso, né? Então eu até agradeço. Puxa para o partido e depois não dá legenda. Fala, quer sair, sai como deputada, senão aquele abraço. Isso, todos, inclusive o partido em que eu estava, que era o PSL, que virou União. Sim. Todos foram categóricos. A senhora tem legenda aqui, principalmente a deputada estadual, que é o que traz tempo de TV e fundo partidário, mas alguns também sinalizaram para a reeleição à estadual, né? Federal, principalmente a deputada federal, porque tem tempo de TV e fundo partidário, mas alguns também permitiram. Agora, Senado, ou tiraram completamente qualquer esperança, ou disseram, não, vem e depois a gente vê, doutora. Esse depois a gente vê, eu já sabia que era um não, entendeu? E aí eu fui para o PRTB, que foi o único partido que garantiu a legenda, está cumprindo a palavra, né, porque eu tinha muito medo, assim, de acontecer alguma situação. Eles estão cumprindo a palavra, a minha candidatura está deferida, mas assim, estou com bastante dificuldade de fazer as pessoas saberem que eu sou o candidato. Então, até agradeço esse convite, porque é mais um veículo para que as pessoas saibam que eu sou candidata, e agradeço você ter tentado fazer um debate, né? Eu sei que é difícil, mas eu agradeço muito, porque seria uma oportunidade de eu confrontar, lógico que de maneira respeitosa, os meus adversários e mostrar que, para o momento que o país atravessa, eu sou a pessoa certa. Até fazer um esclarecimento, a Janaína Pascoal citou aqui, a ConnectV tentou e, na verdade, chegou a escolher data, negociar horário, uma série de coisas com 6 candidatos ao Senado, e a coisa foi ficando claudicante. A gente tinha algumas confirmações, outros não confirmaram, e de última hora falaram que não vinha. A gente optou por fazer essa sequência de entrevistas que vocês estão acompanhando aí dentro da nossa programação. Janaína Pascoal, por que houve um afastamento seu do presidente Bolsonaro? Vocês, inclusive você chegou a ser não pouco cotada, muito cotada para ser vice. Foi convidada. A mídia, lá na época, né, em 2018, você era um nome de fácil aceitação para ser a vice do presidente Jair Bolsonaro. E aí depois a coisa foi se afastando a ponto de você sair do partido e de, nesse momento... antes, né? Ele saiu do PSL antes. Sim. E de você... Naquele momento ainda tinha, vamos dizer, tinha uma ala bolsonarista dentro do PSL ainda. Sim. Mas, num determinado momento... a ponto, esse afastamento foi tão grande a ponto que o presidente Bolsonaro hoje apoia um outro candidato para o Senado e não o seu nome. O que aconteceu? Houve um rompimento oficial? Teve uma briga? Não teve briga, não teve rompimento. Agora, eu, tal qual sempre fiz na vida, eu falo o que eu penso. Quando eu concordo, eu concordo. Quando eu discordo, eu discordo. Eu sou muito transparente nos meus pontos de vista. E o presidente Bolsonaro, infelizmente, nesse aspecto, tem uma dinâmica muito parecida com o ex-presidente Lula, que é a dinâmica da adesão, né? Para estar com ele, tem que aderir, tem que pensar exatamente como ele. Eu compreendo que tenha que haver uma identidade maior quando você, por exemplo, é um ministro, no caso do governador é um secretário,
Mas um deputado, um senador, um parlamentar, ele tem que ter autonomia. E eu fui eleita dessa forma, né? Eu fui eleita defendendo pautas, e as pautas até têm identidade com as do presidente, mas em nenhum momento eu prometi, vamos dizer, concordar com tudo que ele diz, com tudo que ele pensa, ou com a forma pela qual ele se manifesta. Então, em várias oportunidades, eu divergi, e eu acho que isso causou um constrangimento, não a ele, não acredito que a ele, né? Mas ao entorno, e aí esse entorno dele é muito radical, cobra muito. Já quando o presidente me convidou a vice, não existia uma proximidade entre nós. O que houve foi uma avaliação de oportunidade, né? Ele tinha uma liderança, eu, por outro lado, fiz o processo de impeachment, também tinha uma aceitação muito grande. Seria uma reunião, vamos dizer assim, né? de dois representantes de direita, mas com vertentes diferentes. E eu deixei isso muito claro naquela convenção do PSL. Então, nunca houve assim, uma afinidade, uma identidade, né, entre nós, mas houve uma reunião, uma aproximação. Quando ele foi eleito e eu fui eleita, eu mantive o que eu sempre defendi. O presidente, em alguns momentos, precisou, vamos dizer assim, talvez pela força do cargo, pela dificuldade do cargo, o executivo passou a negociar mais. Né? E eu mantive as minhas posições. E a dinâmica dos parlamentares que foram eleitos com o bolsonarismo, né, é uma dinâmica de adesão. Pode reparar as postagens. Pega as postagens dos parlamentares bolsonaristas. São postagens exclusivamente de elogio ao presidente. Eu vi muitas vezes postagens suas, durante esses 4 anos, ou 3 anos e meio, postagens suas fazendo alertas, através principalmente do Twitter. Olha, se o presidente não abrir o olho com isso, vai acontecer aquilo. Veja bem, uma coisa que isso foi tido como olha, agressão. veja bem, a única pessoa que de verdade pegou os pedidos de impeachment que foram formulados em face do presidente, analisou tecnicamente e derrubou esses pedidos, fui eu. Né? Porque, assim, os juristas que foram consultados, todos defenderam os pedidos. Sim. O bolsonarismo, que bateu nos pedidos, não tem formação jurídica. Então, era uma coisa de fla-flu. A única pessoa que teve o cuidado de ler os pedidos, dei não sei quantas entrevistas, me manifestei destruindo os pedidos, fui eu. E eu sou a pessoa que estou contra ele. Entendi. Né? Agora, eu não acredito. Eu aprendi desde pequena com meu pai, né, quando a gente estava numa gincana de festa junina, que você não pode desmerecer o seu opositor. Que não tem nada pior para uma disputa do que você achar que já ganhou. Entendeu? Não tem nada pior. E, às vezes, eu sinto isso nos apoiadores do presidente, não a população, mas aquele núcleo duro. Né? Essas postagens, é primeiro turno. Se não for primeiro turno é porque tem fraude. Eu acho isso muito ruim para quem está numa campanha difícil, né? Num país que tem dimensões continentais, sabe? Não está desse jeito. O presidente tem muito apoio, eu conheço muitos eleitores do presidente, mas conheço outros tantos que votaram nele em 18 e não votarão agora. Então, quando eu faço esses alertas, é meio que para pedir para essas pessoas serem um pouco mais humildes. Sabe, o comportamento desses apoiadores é estranhíssimo. Vamos falar um pouco dos desafios do Senado, né? Acho que eu não me lembro de nenhuma outra eleição do alto dos meus quase 50 anos, de que se falou tanto das funções do Senado. Sim. Quase sempre as pessoas votavam no Senado ou nos senadores a reboque das escolhas que tinham feito, seja para os executivos ou às vezes até para o deputado. Eu vou votar no deputado tal e eu peguei lá o santinho que ele está junto com o senador e eu votei. Isso, em regra quase sempre sim. Sim. E dessa vez se fala muito. Peraí, o Senado tem algumas funções e o que mais se fala é o de poder, eventualmente, em caso de necessidade, questionar o STF,
provocar um possível impeachment de um dos ministros. Tal. Se fala muito, principalmente deste tema, nos últimos 2 anos. A pergunta que eu faço primeiro dessa mudança de comportamento. Você acha que mesmo que tenha sido por este tema mais específico, mas se entender um pouco mais a importância do senador, tem sido benéfico? Você, quando vai falar com a população, entende que agora a população está mais esclarecida sobre as funções e a importância do Senado? Muito sim, mas não acho que seja uma coisa geral, não. Até eu tenho ido muito às ruas, tenho ido ao encontro das pessoas, eu percebo algumas bastante conscientes, mas não vou dizer que seja a maioria. Agora, entre os formadores de opinião, no mundo político, houve um acordar. Né? Eu acho até que esse acordar se deve a mim, porque eu venho há muito tempo falando sobre o Senado. Né? Tanto é que eu fui a primeira agora candidata, mas pré-candidata, a anunciar essa condição em entrevistas, em redes sociais, entendeu? Porque, realmente, se a gente pensar em termos do Senado, né, hoje, já de um tempo para cá, é uma casa omissa, né, uma casa silenciosa, e não era para ser assim. Entendeu? Houve situações eu vejo dessa forma, violações de direitos fundamentais, que eu subi na tribuna da Alesp para externalizar, explicar onde é que estavam as violações, e os senadores calados. Inclusive os paulistas? Principalmente os paulistas. Porque ainda houve lá atrás uma tentativa de fazer um movimento, que é o Muda Senado, antes da pandemia. Eu fui para Brasília para apoiar esse movimento. Vários senadores presentes, Alessandro Vieira, Major Olímpio, aquela magistrada Selma, que depois acabou saindo, o senador Girão. Essa reunião foi no gabinete do senador Heinz. E havia outros tantos, estou até vendo os rostinhos deles aqui, mas não estou lembrando dos nomes de todos. Só que esse grupo se esfacelou. Né? Somente eles podem explicar os bastidores, mas se esfacelou. Hoje a gente tem alguns senadores... O que mais verbaliza esse inconformismo é o senador Girão, mas nós temos alguns senadores, acho que tem o Rogério também, que até quando eu fui recentemente no Senado, ele veio conversar comigo, mas naquela reunião, por exemplo, tinha um senador chamado Plínio, que também estava naquela reunião, mas de São Paulo não tinha ninguém. Você acha que o Olímpio estava, mas depois, Olímpio, infelizmente, veio a óbito, a gente perdeu o Major Olímpio. Né? Você acha que o Senado paulista, e não só em relação a essa pauta mais recente, mas nos anos anteriores, ele se acomodou naquela história de que o Senado é uma casa proporcional, onde cada estado tem 3, então a gente não tem tanta força assim, ficou no vai da valsa, ao invés de impor um pouco a importância de ser senador por São Paulo, em termos pragmáticos de voto, vale igual. Eu ouvi isso de alguns senadores por São Paulo, que São Paulo, por ser um estado mais rico, quando propõe alguma coisa, tem uma rejeição, então era melhor ficar mais calado. Eu ouvi isso de senadores. E se a gente olhar parar para pensar, os últimos senadores foram todos do PSDB, né? Que é um partido que a gente não sabe bem, né? É meio PT, é meio... Então, assim, aquele povo que quer estar ali, quer estar no poder, mas também não tem cara, não tem forma, entendeu? Então, assim, eu acho que tem que mudar isso aí. E outra, diante de violações de direitos fundamentais, de garantias, de invasões de competências, é o Senado que tem que levantar. Você falou a respeito de garantias de direitos, principalmente de prerrogativas, né, individuais, liberdade e tal, esse tipo de coisa, e que houve esse silêncio do Senado. Aí vou fazer uma provocação um pouco maior. Você sempre se posicionou muito fortemente em relação a isso. E, de certa maneira, abriu mão de uma segurança até dos tais foros privilegiados, tal, se arriscando numa candidatura muito mais difícil. Em caso de não vencer a eleição, a senhora tem medo
de que, de alguma maneira, haja uma... Bom, ela não tem foro privilegiado, vamos lá atrapalhar a vida dela, ter alguma ação mais dirigida a você pelo barulho que você fez antecipadamente? Olha, você tem medo com a disso? graça de Deus, eu nunca fiz nada errado na vida, entendeu? Como é que poderiam querer me intimidar? Talvez pelo uso da palavra, né? Mas... Que tem sido... entendeu? Mas daí seria daqui para o futuro, vamos dizer assim, porque a eleição é dia 2 de outubro, eu ainda estou no mandato, o meu mandato vai até dia 15 de março. Se eleita senadora, encerra um pouco antes. Se não eleita, vai até dia 15 de março. Então, assim, algum tipo de investida nesse sentido seria a partir do término do meu mandato em diante, né? Eu não sei como é que eu vou agir, né? Não sei se eu vou poder ser tão contundente, né? sem o manto desse mandato. Mas eu fiz essa análise de onde é que eu sou mais útil, você entendeu? Eu vou ficar agora pensando na minha segurança, percebe? Na minha proteção, na minha segurança, e me omitir. Porque eu olho para o lado, com todo respeito, os candidatos não têm condições de fazer o que eu quero fazer. Por quê? Eu vejo isso, várias falas suas, entrevistas suas, você repete muito isso. Eu sou a única candidata que e mais recentemente você tem falado, numa eventual vitória do Lula, eu sou a única que seria uma resistência. Vamos lá. O candidato, porque o Lula teve uma habilidade muito grande. Ele criou uma candidatura forte no sentido de que ele reuniu vários partidos de esquerda, que é uma coisa muito vanguardista. Sim. Se você olhar as eleições anteriores, esses partidos que hoje estão reunidos ali, eles competiam. Né? Então o Lula teve uma vitória ao formar essa chapa. O Márcio abriu mão de concorrer ao governo, que era o sonho da vida dele, ele não nega. Ele sabe, o filho dele trabalha comigo ali, isso é fato. O Lula conseguiu pôr o PSOL na suplência. Entendeu? O presidente do PSOL é suplente do Márcio. Sim. Eu vejo um grande risco nisso, né? Porque eu acredito firmemente que o que se anunciou no início dessa história, que se o Lula ganhar, Márcio vai para ministro e quem vai ser nosso senador é o Juliano Medeiros, que é um jovem que defende legalização de aborto, defende legalização de drogas, defende tudo isso. Aí nós temos... E que por perfil não vai ser silencioso. Não. Ele não vai agir como os senadores hoje, Não, mas ele vai lutar pelo que ele acredita, sim. Entendeu? E o que ele acredita é o contrário de tudo que eu acredito e tudo que o presidente diz defender. Até que ponto isso é real, eu já não sei. Aí a gente vai para o candidato do governador, que é o Edson Aparecido. Tem aí situações... Tem também algumas situações aí, investigações, o próprio suplente, não estou afirmando nada, mas tem situações. Durante a pandemia, esse gasto com esses hospitais que ficaram no início vazios, eu lutei muito na Assembleia para que o dinheiro gasto nesses hospitais de campanha temporários fossem investidos em hospitais permanentes. Nós tínhamos hospitais prontos, dava para ter melhorado o que já estava aí, que ia ficar. Então, também se ganhar, né? Muita gente está dizendo que o Rodrigo está subindo, que tem chance dele ganhar. Se ganhar, vai ser mais um PSDBista. Saiu do PSDB, mas é um PSDBista. Entendeu? Que vai ali fazer o jogo, conversa com um, conversa com o outro, fica bem com todo mundo. Se o Lula entrar, o PSDB é um partido irmão. Entendeu? Não... Aí vai para o candidato do presidente. O próprio Márcio França deu uma entrevista recentemente falando do passado deles, passado recente. O candidato do presidente era PSB até 2018. Entendeu? O pessoal ficou com raiva de mim quando eu publiquei a foto dele sendo condecorado pelo Lula, dizendo, não, Janaína, é que ele era o presidente à época. As pessoas não entenderam o que eu falei. Não havia previsão dessa viagem. O Lula estava enrolado com o mensalão. Ele precisava de um fato. O que ele fez? Ele pagou 10 milhões de dólares para a Rússia para deixar alguém do Brasil ir nessa viagem. E como a pessoa que estava habilitada era o famoso astronauta, ele foi. Então, assim, o astronauta só é quem ele é graças ao Lula.
Eu nunca vi esse senhor ter nenhum embate, nenhum combate, nenhuma crítica à esquerda. Eu nunca vi. Né? Das nossas pautas, que é da defesa da vida desde a concepção, defesa da infância, luta contra as drogas, nunca vi esse senhor falar. Então, assim, será que ele vai se indispor? Será que ele vai aguentar as caras feias dentro do Congresso quando ele obstruir uma pauta? Será que ele vai obstruir? Né? Ele tem todo um histórico aí de gostar muito de viajar. Ele foi o ministro que mais viajou. Então, assim, eu acho que ele vai pegar esse lado meio diplomático do Senado e vai ficar viajando, entendeu? E nós temos questões graves aqui dentro a serem enfrentadas. Vamos falar um pouco dessas questões. Então, assim, as pessoas falam assim, Janaína, poxa, por que você ataca os seus adversários? Eu não estou atacando, eu estou falando a verdade. Né? A gente está numa eleição difícil. É um único turno, é uma única cadeira. Aí, depois que passar, vão dizer, por que você não avisou? Então, ninguém está comprando embrulhado. Você acha que essa sua postura que você diz independente, não, eu critico, eu elogio, eu sou independente e tal, e está demonstrando isso com as suas palavras aqui, né, de criticar, vamos dizer, os dois lados. De alguma maneira isso está te atrapalhando, porque a eleição está cada vez mais polarizada. A gente pode culpar um pouco os partidos, a gente pode culpar um pouco os próprios candidatos, que muitos deles foram abrindo mão das disputas dos seus sonhos. Você citou aí o Márcio França, que era um candidato ao governo, e abriu mão para fazer uma composição. A mídia, a grande mídia, principalmente, tem muita responsabilidade com isso, porque a gente vê 90% das atenções focadas só nos dois, né, Lula e Bolsonaro, e até agora campanha, né, para o Ciro. Tem uma campanha da grande mídia quase que declarada, que é abre mão, Ciro. Então, mesmo com tudo isso, né, com todos esses adendos, você acha que essa sua postura de independência, que está desconectada talvez com o que a população está querendo para esse momento, que é ou é A ou é B, ou vai criticar 100% ou vai aderir 100%, está te atrapalhando? E esse último resultado da pesquisa, que teve uma queda considerável no teu número, e aí se a gente acredita em pesquisa, não é outra situação. Você acha que tudo isso está, de alguma maneira, dificultando que a tua campanha deslanche? Eu acho que o que está mais dificultando é a falta da TV, né? É o fato de eu estar pagando meu material com o meu dinheiro e o pessoal está recebendo 2, 3, sei lá quantos milhões. Parece que candidatos de partidos menores do que o meu estão recebendo 2 milhões, entendeu? Então, eu acho que isso está dificultando. Não acho que a população... Tem os nichos, né, que querem, aquele nicho que é PT a todo custo, aquele nicho que é Bolsonaro a qualquer preço, mas eu acho que a população como um todo, ela clama por essa honestidade, entendeu? Não é só a honestidade de não desviar, a honestidade intelectual. Isso eu tenho, com a graça de Deus, e eu não vou perder, porque foi isso que me trouxe até aqui. Né? Eu não estou atrás de um cargo. Eu estou querendo pôr a minha capacidade, o meu conhecimento à disposição. Se o povo não quer, né, não posso fazer nada. E outra, assim, eu não estou atirando para todo lado. Eu não sou uma pessoa, por exemplo, que vota na esquerda. Eu tenho pautas muito claras, que são contra as pautas da esquerda. Agora, eu não vou ficar reverenciando um ser humano, que inclusive isso atenta contra a Bíblia, né? Reverenciar um ser humano não é algo bíblico. Eu não vou ficar reverenciando, endeusando um ser humano para me eleger, entendeu? Porque se eu dizendo a verdade desde o princípio, as pessoas têm a coragem de dizer que eu sou traidora, se eu falar alguma coisa que eu não penso de verdade, como é que será no futuro? É uma situação, mais uma vez, eu entendo a lógica da tua fala, entendo a lógica dos teus princípios, porém o que a gente tem enxergado é que é uma campanha de quase adesão. Tenho livros escritos sobre isso. Defendi na USP, que é um ambiente pró-legalização,
a não legalização do aborto. Paguei a passagem para ir no Supremo como amicus curiae, sustentar contra a ação do PSOL para legalizar. Quem melhor que eu para defender essa pauta? Ele diz que é contra a ideologia de gênero nas escolas. Independentemente de concordar com essa denominação, o meu trabalho na Assembleia mostra eu obstruir projetos, né, para impedir que as crianças sejam entupidas de hormônios, pequenininhas, para fazer a tal da transição, que isso acontece em São Paulo. Eu fui a única pessoa a levantar esse tema de maneira técnica, bioética, combater juridicamente, né? A questão das drogas, as liberdades. Eu apresentei um projeto aqui na Assembleia para proibir a imposição da vacinação, um projeto perfeito, que virou modelo para outras assembleias. Se é verdade que ele defende tudo isso, não é que eu não quero... Veja bem, eu não acho que ele tenha que me apoiar. Mas por que lançar um candidato para me atrapalhar? Porque esse senhor não fala nada sobre essas pautas que o presidente diz defender. Basta ver o programa eleitoral dele, é um negócio estranhíssimo, ele fica flutuando numa nave. É um negócio assim... Então, assim, por que o presidente está fazendo isso? Será que ele realmente defende essas pautas? Você acha que ele estaria fazendo para te atrapalhar? Eu não tenho dúvida, ele não quer que eu chegue no Senado. Ele prefere o Márcio, porque o Márcio negocia. Entendi. Entendeu? É melhor ter alguém que negocia. Entendeu? Você tem noção eu tenho certeza que você tem noção, vou fazer a pergunta só provocativa. Você tem noção que estas suas declarações atrapalham diretamente a imagem do presidente que, segundo você mesmo, eu já vi essas declarações, num segundo turno, ou talvez no próprio primeiro turno, seria o seu candidato. Eu não voto na esquerda, amigo. Então, mas assim, mas ao mesmo tempo, esse seu discurso não atrapalha? Mas eu não posso mentir. Entendi. Porque ele está sendo incoerente. Tem alguma coisa que eles não querem que eu veja. Porque, assim, pelas pautas, ninguém melhor do que eu para defender essas pautas, que ele alega que foi por essas pautas que ele entrou na política, que ele aguenta o peso da presidência. Ele falou isso várias vezes. A única pessoa que de verdade defende essas pautas, e não é para inglês ver, eu tenho textos escritos, coisa antiga, entendeu? Faz parte da tua história. Sim, ele poderia não me apoiar, mas não se meter aqui, como ele disse muitas vezes que não se meteria. Não, mas ele lança uma pessoa que não tem nada a ver com as nossas bandeiras. Nada. E manda votar nessa pessoa, sendo que ele sabe da força do que ele manda fazer. Então não tem lógica, você entende? A única lógica é, antes ter um opositor lá dentro que negocia, porque o Márcio é um homem da política. Sim. Antiga. Né? Ou o Márcio, ou o Juliano vai tentar isolar ali por ser radical, entendeu? Antes ter alguém que negocia do que uma pessoa que não negocia. Eu sou uma pessoa conciliadora no sentido de trocar ideias. A gente tem um projeto aqui. Eu tenho uma opinião, você tem outra. Vamos tentar chegar no meio do caminho. Então, não é uma pessoa intransigente. Mas negociata de emenda, de cargo, isso comigo não rola, amigo. Falando das pautas, mais pautas que são importantes para o Senado, e uma delas que muito se fala é deste senador, desta senadora, trazer discussões, inclusive, sobre o Pacto Federativo. São Paulo produz muito, arrecada muito, paga muito imposto, e a devolução ela é menor, porque é assim que o Pacto Federativo está escrito neste momento. Tem espaço para realmente mexer nisso? Eu acho que nós podemos debater, mas eu tenho uma pauta que eu entendo que talvez seja mais efetiva, que é a diminuição do número de deputados federais. Entendeu? Nós teríamos que diminuir, não só fazer uma redistribuição de recursos, uma redistribuição de representação em termos de número de parlamentares, porque nós estamos subrepresentados, né? Se pensarmos em termos de população, nós estamos... Mas eu vou além. Eu acho que já é hora de nós discutirmos uma redução. Porque aquele gigantismo da Câmara, ele impossibilita um trabalho sério. Ele impossibilita. Mas qual estudo, qual número seria o ideal e por quê? Eu penso que tem que reduzir, não é só por uma questão de economia,
né? Porque aquele gigantismo também custa. Mas era uma questão de visibilidade. Né? Hoje você tem parlamentares invisíveis. A pessoa pode passar 2, 3 mandatos sem ninguém saber que é um parlamentar. Mais da metade. A imprensa não toma uma entrevista, a pessoa nunca sobe na tribuna. E com o meu conhecimento agora, por dentro, eu percebo o seguinte: quanto mais invisível o parlamentar, mais interessante ele é para os corruptos, para os lobistas, que chegam com projetos prontos para o cidadão só protocolizar, entendeu? E esse cidadão não tem que se expor. Qualquer coisa que eu proponho, amigo, qualquer coisa, eu tenho que dar no mínimo umas 50 entrevistas para explicar por que eu escrevi assim, não assado. Por que eu propus tal coisa? Porque eu sou uma pessoa muito visível. Mas os parlamentares invisíveis, eles transitam e ninguém vê, entendeu? Isso para coisa errada é melhor, não tem nada melhor. Então a gente criou até nomenclatura, o baixo clero da Câmara. A gente reduz para dar maior visibilidade. Mas qual o número disso? Eu acho que dá para reduzir para menos da metade. Não há um estudo... Algo de representatividade mesmo. Sabe? Por exemplo, eu fui visitar o que seria a Assembleia do Texas. Você tem um número de pessoas que se reúnem algumas vezes por ano. Elas sequer são remuneradas. O sistema de trabalho do parlamentar aqui no Brasil é um sistema... Você trabalha muito, não é pouco, não. Mas tem pouca produção. Porque, assim, é muito para você se enganar de que está fazendo alguma coisa. É muito nome de rua, é muita homenagem, é muita solenidade, é muita cerimônia. Tudo aquilo gasta tempo, gasta dinheiro. E as pessoas acham que estão fazendo alguma coisa. Nós teríamos que reduzir para transformar esse trabalho em algo mais eficaz. Sabe? Mas você vê espaço real para isso? Porque eu entendo que você está falando isso, muita gente lá em casa está assistindo. Eu também acho, porque por princípio emocional até da população, tem aquela coisa, né? Tem muito político, eles ganham dinheiro, tudo que você está falando aqui vai cair muito bem, mas o quanto disso realmente pode ser colocado em prática? Veja, teria adesão dentro de uma Câmara? Não, demora, mas se você não propuser e não começar, nunca acontece. Quando eu pedi o impeachment da ex-presidente Dilma, o que eu mais ouvi, sobretudo dentro da USP, é louca, nunca isso aí vai dar em nada, não tem a menor chance. Agora as pessoas falam, não, mas tinha clima. Não tinha, não. Quando começou, não tinha, não. Imagina, ela é louca. Ai, só podia vir da Janaína. Eu dizia, olha, se a gente não começar, nunca vai sair. Então, assim, eu acredito que as coisas não podem... Você não pode partir do pressuposto que isso não vai sair. Entendeu? Nós temos que levantar a discussão, fazer a proposição, envolver as pessoas. Né? Aqui na Assembleia, quando teve a pandemia, eu fui a primeira a propor que os deputados cortassem os salários, que houvesse corte na verba de gabinete. Nenhuma Assembleia fez isso, nem a Câmara, nem o Senado. A de São Paulo fez. Porque você levanta um movimento, você entendeu? Eu entendi a lógica disso e sei das dificuldades dessas coisas, principalmente quando mexe diretamente nos direitos dos políticos. Você sempre levanta é muito complicado. um movimento, demora, mas o mandato de senador são 8 anos. É muito tempo. É muito tempo, dá para fazer muita coisa. Falando ainda dessas pautas relacionadas ao Senado, a gente viu a CPI conduzida no Senado. Que eu achei muito ruim, com todo respeito. Sim, que teve, vamos dizer, sempre as duas versões, né? De um lado falando que era a CPI para investigar os crimes do genocida, do outro lado falando que era a CPI do circo, que não tinha nenhum tipo de fundamento que estava ali. Então, por exemplo, a CPI poderia ter investigado os desvios do consórcio Nordeste. As denúncias foram feitas à CPI do Senado. Não houve investigação. Tanto que foi necessário a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte fazer a investigação que era para ter sido feita no Senado. Eu cheguei a fazer até live, entrar em contato com o presidente da Assembleia do Rio Grande do Norte. Entendeu? Então, assim, o que precisava ser olhado, eles não olharam. Aí eles criaram uma narrativa de que o presidente teria matado 600 mil pessoas. Que é falado até hoje. Sim, e eu perguntava assim, meu Deus, se o presidente matou essas 600 mil pessoas, quantas mil pessoas ele matou na Itália, na Espanha? Porque assim, ou existe o vírus, e o vírus matou,
ou, na verdade, foi o presidente. Então, assim, foi tão ridículo aquilo, tão sem sentido, sabe? Eu acho que foi um capítulo triste na vida do Senado. Né? Talvez até, nem tinha isso muito claro na minha mente, mas talvez até eu tenha me animado mais ainda a concorrer em função daquela palhaçada. É muito ruim aquele trabalho. De maneira geral, você considera que os senadores brasileiros são preparados para estar no cargo? Por exemplo, a politicamente. senadora Simone, que eu Sim. sempre tive em elevada conta, uma mulher muito bem formada, Sim. com muita experiência, sem nenhuma mácula. Eu não gostei do comportamento dela ali. Porque, assim, eu ficar incomodada com o comportamento do Randolph, né, da turma do PT, desse pessoal... Tudo bem, mas, assim, uma senadora como ela, eu me surpreendi, entendeu? Então, não vou dizer que sejam despreparados, mas eu acho que não tem a força para levantar as grandes questões. Mais uma questão polêmica. Tem se falado pela primeira vez, eu não me lembro de ter nenhum tipo de discussão a respeito da suplência do Senado na história. Não me lembro disso. Sempre assim, as pessoas viam lá quem era o cabeça de chapa, né, do Senado, e tá tudo certo. Só se falava disso. Que é um erro, né? Que é um erro. Que é o mesmo erro de não se discutir o vice, né? Sim, porque... A diferença é que o vice... Talvez até pior no caso do Senado, porque é uma prática tão comum o cabeça de chapa ganhar e depois ele migrar para virar prefeito ou virar ministro, ou muitos casos, infelizmente, falecimento, o caso do Major Olímpio. É uma perda enorme. E assume uma pessoa que você fala, eu não tenho noção de quem essa pessoa é. Eu não votei nesse cara aí, né? Ou nessa mulher, não importa. E agora a gente ouviu pelo menos um zum muito pouco falado ainda, questionando, mas peraí, quem que são os suplentes? E em relação a esse zum, mas a Janaína escolheu seus 2 irmãos como suplentes. Isso. Tem gente só que quero acha deixar isso. claro que suplente não ganha um centavo. Sim, tá? Isso é sim. importante Ok. dizer. É diferente de um vice. Ele é um cargo de expectativa, não é um cargo de... O vice é remunerado, Sim. o suplente não. Sim. Então muita gente falou, isso é nepotismo. Não. Nepotismo é você indicar um parente para ganhar dinheiro. Por que eu indiquei 2 irmãos? É um cargo de expectativa, só para explicar. A pessoa só ganha alguma coisa, só tem algum tipo de poder, só apita algum apito se ela assumir o cargo. E por que eu... Primeira coisa. Eu queria que você falasse a respeito disso. Eu percebi que alguns partidos só aceitariam que eu fosse candidato ao Senado se eles pudessem indicar o suplente. Em regra, o próprio presidente da sigla, ou alguém próximo a esse presidente. Ou algum investidor, como a gente sabe. Nessas negociações, chegaram a falar em 7 milhões para financiar a minha candidatura. Sim. E eu dizia sempre, mas eu quero cumprir o mandato. Se eu quero cumprir o mandato, por que tanto interesse na minha suplência? Né? Era assim, a senhora só tem legenda para deputada. Mas quer sair a Senado? Então fulano tem que ser seu suplente. Beltrano tem... E olha, vai ter isso, vai ter aquilo outro. Aí eu comecei a estranhar. Aí vinham aquelas propostas. Não, olha, doutora, a senhora fica, mas todo ano a senhora tira uma licença de 3 meses. Porque aí o suplente assume e tal. Ou a senhora fica 2 anos, a senhora é chamada para não sei o quê, a gente vai ver o que a gente vai arrumar para a senhora. Aí eu falei, olha, amigão, isso é fraude. Porque se eu estou me apresentando para um cargo, eu quero cumprir esse mandato. Tanto é que quando eu ganhei aqui como deputada, com essa votação expressiva, muita gente achou que eu ia sair a prefeita. Lembra disso? Sim. Falei, gente, eu vou cumprir o meu mandato. Eu vou cumprir. Porque não gosto dessa coisa de ficar escalando, né? E aí eu comecei a ficar com medo. Essa é a pergunta. Eu cheguei a ver uma declaração sua que você dizia que temia até pela sua vida, gente, num caso esse desse. pessoal quer se encostar porque sabe que eu tenho chance de ganhar, ainda mais com investimento, com tempo de TV, Sim. coisa e tal. Depois me tiram da frente. E eu não digo necessariamente o suplente me tirar da frente. Mas, às vezes, como eu sou uma pessoa, quando eu vou obstruir, eu obstruo mesmo. Né? Eu teve pautas aqui na Assembleia
que eu obstruí, todo mundo sabia que era eu que estava obstruindo, e eu não arredo o pé do plenário, entendeu? Poxa, às vezes não é nem um suplente, mas alguém que sabe que o suplente é mais maleável, mais flexível, Negocia. me tira da frente. Entendeu? O te tira da frente, você realmente... Matar. É isso É. mesmo? Você realmente... Claro. Isso é uma realidade no Brasil? Você enxerga dessa maneira? Sim. Mesmo em São Paulo, um estado que tem uma Não, mas isso aí não é visibilidade... São Paulo, eu vou estar em Brasília. Não, eu sei, Porque, veja bem, o não, Senado... não o ato em si, mas um estado com mais visibilidade, onde um caso desse seria um... Mas não houve tantas mortes na política já? Não houve. Eu sou uma pessoa muito certa. Eu faço tudo certo. Esses acordos que são da política, de você pega tal cargo, pega tal emenda, isso não acontece comigo. A sua explicação, então, para colocar os seus irmãos... É porque, assim, primeiro... É para sua segurança. Primeiro, Seria para sua vamos lá. segurança num caso de vitória. Especificamente. Vamos lá. Se Deus me levar, são 2 pessoas preparadas e competentes, 2 advogados, mestres em direito, pessoas honestas, com a mesma educação. Eu preparei essas pessoas, porque eu sou a mais velha. Então, se Deus me levar, eu não vou deixar na mão de gente incompetente. E como eles são pessoas que não são da política, são da área deles, tanto é que nunca ninguém se lançou a nada, né? Não vão armar, entendeu? Me amam, né? São pessoas que estão... Então, assim, eu acho que uma dupla segurança. Se eu faltar, são pessoas capazes, né? E não vão armar para me tirar da frente. Muito bem, esclarecido aí esse assunto. A gente está chegando no final do nosso bate-papo aqui e eu acho que seria importante a gente dar um espaço para que você fale a respeito de propostas reais. O que você imagina, o que você gostaria de implantar? A gente falou muito aqui, vamos dizer, dos conceitos, né? Da filosofia, das crenças pessoais, políticas, etc. Mas falar um pouco de pautas práticas. Tá. Eu quero nacionalizar os meus projetos aqui na Assembleia, que são projetos muito importantes para a saúde pública. Projetos, por exemplo, que garantem pediatria para as crianças no SUS, que garantem que as mulheres possam escolher como ter seus filhos, projetos que garantem investigar estupradores. Eu tenho projetos bons para a segurança pública, para a saúde pública, para a educação. Então, eu quero nacionalizar esses projetos para adoção, né? Tem tudo a ver com família. Eu quero trabalhar um projeto para a proteção das nossas águas. Agora, como deputado, eu visitei muitas cidades que têm fontes, que têm nascentes, não tem uma legislação consistente. As nossas águas são muito valiosas, serão mais ainda no futuro próximo. Não existe esse olhar de proteção. Não estou falando só de um olhar de proteção de poluição, que já é importante, mas de proteção mesmo de quem é o titular. Pode alguém que tem um terreno, que tem uma nascente, levar essa água para o exterior, sem nenhuma contrapartida, sem nenhum controle com relação à proteção dos lençóis freáticos? A gente não tem essa discussão no Brasil. E um país rico em águas como é o Brasil teria que ter essa discussão. Eu tenho preocupação com uma legislação recente que foi aprovada de permitir que estrangeiros comprem, né, largas faixas de terra no Brasil, sem nenhum controle, sem nenhuma explicação. Ah, você é contra o capital estrangeiro? Não, não é isso. Mas eu acho que países se formam com territórios. Então, assim, tem muito interesse estrangeiro no Brasil, né? O Brasil é um país assim, muito promissor. Então, eu quero fazer uma legislação protetiva ou quero estar num cargo em que eu tenha maior legitimidade para fiscalizar isso, entendeu? Eu entendo que nós tenhamos assim, alguns projetos a pensar ainda. Vou te dar um exemplo que me incomoda muito. Nessas pautas, né, de proteção das minorias, mulheres, negros, homossexuais, transexuais, começou uma moda de ONGs, de grupos, acionarem pedindo indenização coletiva. Aquele senhor que morreu, infelizmente, no supermercado, numa situação... Sim. Houve um grupo que pediu uma indenização altíssima, mas não foi um centavo para aquela família. Então, ganharam dimensão coletivas essas pautas.
E pessoas muito hábeis começaram a pedir dinheiro em cima dessas proteções. Eu acho assim, alguém foi lesionado, esse alguém tem que ser o beneficiário. Então agora muita coisa, sabe? Ações coletivas, ações difusas, ações... E uma solicitação de dinheiros, assim... Eu tenho muita preocupação com essa... Contra o Estado, para o Estado... Não, contra para as empresas. Tem do Estado e tem das empresas Sim, também. Mas sim. a minha preocupação é a seguinte, quem são esses grupos que estão lucrando com a desgraça alheia? Quem deu legitimidade para esses grupos, entende? Nós temos que limitar essas muitas ações que o senador Randolph, eu dou o exemplo dele porque ele é clássico. Não é possível que o Supremo, né, possa ser provocado para tudo. Que diabo é isso aí? Que qualquer resolução, qualquer portaria de um presidente, possa um senador atravessar a rua e entrar com uma impugnação no Supremo. Como é que é isso aí? Não pode, nós temos que cortar isso aí. Partidos políticos usados como escritórios de advocacia, isso tem que ser investigado. Eu quero propor ações para limitar isso aí. Entendeu? Então, assim, eu tenho muita coisa boa para fazer pelo país, mas muita coisa mesmo. Por isso que os adversários fogem de debater comigo. Eles nem sabem do que eu estou falando. Muito bem. Até é importante, para quem quiser conhecer essas pautas todas, tem um site, pode Sim. divulgar, Eu evidentemente. estou com alguns vídeos, né? Procurei fazer vídeos mais simples. No meu site, www.janainadobrasil.com.br. Nesse site tem vídeos da campanha, mas tem também ali um caminho para ir para toda a atividade do mandato. É um site meu, não é da Assembleia, mas eu registrei a maior parte das ações do mandato ali, tem um relatório das atividades, as emendas encaminhadas, só trabalhei com emendas impositivas para não ficar na mão de ninguém, os projetos apresentados, as lutas travadas, entendeu? Tem as minhas redes que estão muito limitadas, né? Mas tem o Janaína do Brasil, que é o Twitter, o Instagram, Janaína C. Pascoal, o Janaína Pascoal Oficial no Face. Né? E o que eu tenho pedido, né, na medida em que eu não tenho tempo de TV e muita gente não sabe que eu sou candidata, que por amor à democracia, contem que eu sou candidata, né? Ainda que, eventualmente, votem em outra pessoa. Porque eu acho muito injusto que o cidadão não saiba de todas as opções que tem. Né? Eu acho isso muito injusto, muito antidemocrático. Né? Falam tanto em democracia, em participação da mulher. A gente liga a televisão e no horário dos candidatos ao Senado só tem homens. E existe uma mulher preparada, capaz, que está escondida e vem sendo cada vez mais escondida, porque não é interessante para a política uma pessoa como eu ascender. Nessas horas, a esquerda se une com a direita para tirar uma pessoa indigesta do caminho, entendeu? Muito bem. Janaína Pascoal, eu quero mais uma vez agradecer. Não é a primeira vez que você me concede entrevista. A gente sempre, né, tem um bate-papo franco e democrático, como a Connect TV apregoa e pratica desde da sua fundação. Então, a gente às vezes brinca, né? Que bom se todas as grandes emissoras se espelhassem na prática da democracia. A gente que é pequenininho se espelha, então por que os grandes não fazem? Então é uma pena, mas a gente continua na nossa missão aqui democrática. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito boa sorte nesses últimos dias, né, de campanha aí, e que a gente tenha aí um futuro muito breve aí de bons políticos, de bons representantes para São Paulo e para o Brasil. Com esse sistema eleitoral, amigo, não vai ter. Entendeu? Tem que subir alguém para mudar tudo que está aí. Muito bem. Obrigado, Janaína. Obrigada. Muito obrigado a todos os nossos telespectadores, internautas que acompanham o nosso programa. Nós voltamos na próxima semana com Política em Foco. Valeu.